Documentos necessários para inscrição. Formação de cadastro de reserva de discentes ingressantes no ano letivo de 2021. Caros estudantes do IFPR, a seguir falaremos os documentos necessários para sua inscrição em cadastro de reserva para pleitear uma bolsa do edital 50/2021. O que é importante? É importante apresentar os comprovantes de renda de todas as pessoas que residem em sua casa, inclusive crianças e membros que não possuam renda. Caso você, estudante, resida sozinho e dependa financeiramente da sua família, deverá apresentar comprovante de renda dos seus familiares e ou pessoas que contribuem financeiramente com suas despesas e com a manutenção no IFPR. Quais são os documentos obrigatórios? Os documentos obrigatórios são o RG, frente e verso, ou a certidão de nascimento, ou documento oficial com foto de todos os componentes da família. Também o CPF de todos os componentes da família maiores de 18 anos. Documentação oficial referente à guarda ou tutela de crianças e adolescentes que declararam ser dependentes de pessoas que não sejam seus pais biológicos. Exemplo para isto é o menor de idade que reside com a avó, tios ou outras pessoas, e os pais, nesse caso, não residem na mesma casa. Ou então, caso não tenha documento oficial de guarda ou tutela, declarar tal situação por meio da declaração para diversas situações. O modelo deste documento é o modelo 1 que está no edital presente. Também é documento obrigatório o comprovante de endereço atualizado de um dos últimos 3 meses, a saber, março de 2021, abril de 2021 ou maio de 2021. Além desses documentos, você também precisará apresentar carteira de trabalho atualizada para todos os componentes da família maiores de 18 anos, contendo as páginas da identificação, da qualificação civil, do registro do último contrato de trabalho e a página posterior em branco. Caso não tenha carteira de trabalho, informar tal situação por meio da declaração para situações diversas, modelo 1 do edital. Quais páginas da carteira de trabalho eu devo enviar? A primeira página que você deverá enviar é a página de identificação civil. Nela está a foto e a digital do proprietário da carteira de trabalho. Em seguida, você vai virar esta página e no verso dela está a página de qualificação civil, a qual você também deverá enviar. Nesta página consta nome, data de nascimento e dados civis do proprietário da carteira. No caso das pessoas que já têm registro em carteira de trabalho, porque já trabalharam uma ou mais vezes do modo registrado na carteira de trabalho, você deverá abrir a sua carteira na página onde foi inscrito o último registro de trabalho, fotografá-la e em seguida fotografar a página seguinte, que estará em branco. No caso de pessoas que ainda não tiveram registro de contrato de trabalho na carteira de trabalho, é necessário apenas abrir a carteira de trabalho na seção onde ficam os contratos de trabalho e fotografar logo a primeira página que estará em branco. Por fim, os últimos documentos que você precisará cadastrar são: declaração completa do imposto de renda de pessoa física, acompanhada do recibo de entrega exercício 2020. Para os casos de pessoas isentas de declarar imposto de renda, apresentar comprovante de situação de inexistência de declaração de imposto de renda de pessoa física,
exercício 2020, com a seguinte informação: esta declaração não consta na base de dados da Receita Federal. Tal consulta deve ser realizada no site da Receita Federal. Exemplo de documento para comprovar isenção do imposto de renda. Este documento, gerado na página da Receita Federal, apresenta um quadrado verde, onde na frente está escrito Consulta Restituição e abaixo, em azul, escrito Situação das Declarações IRPF 2020, com uma mensagem da Receita Federal logo abaixo de 3 linhas. Na primeira linha está escrito Prezado Contribuinte com o número do CPF, na linha seguinte o nome da pessoa e na terceira linha a declaração em si, em que estará escrito pela Receita, se terá declarado, que sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. Logo, com este documento gerado no site da Receita, você comprova a sua isenção do imposto de renda, sua ou de qualquer membro de sua família. Comprovação de situação de trabalho e emprego. É obrigatório para todas as pessoas que compõem o grupo familiar que sejam maiores de 18 anos, inclusive o candidato, de acordo com a condição de trabalho. Caso o núcleo familiar seja composto por integrantes de diferentes categorias, assalariados, autônomos, por exemplo, cada membro deverá apresentar a documentação referente à sua própria categoria. Qual a documentação necessária para a comprovação de situação de trabalho ou emprego? Verifique no anexo 1 do presente edital em qual situação cada membro de sua família se enquadra. Todos os maiores de 18 anos. Mesmo as pessoas sem renda, se maiores de 18 anos, devem declarar não possuir renda, utilizando, para isso, o modelo 3 do edital. Recebimento de pensões, aluguéis ou outros valores recebidos não informados como salários também devem ser declarados. Por falar nisso, quais são as situações de ocupação, trabalho ou emprego que constam no anexo 1? Trabalhador do mercado formal com carteira de trabalho assinada ou servidor público, trabalhador do mercado informal sem registro em carteira de trabalho, trabalhador intermitente, que é o prestador de serviços com registro em carteira ou contrato, com subordinação não contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, trabalhador temporário, autônomo e liberal que pagam INSS, produtor rural, empregado rural, empresário ou pessoas com participação em cotas de empresas ou microempresas, microempreendedor individual, aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença e demais benefícios do INSS, empregado doméstico, estagiário, aprendiz, bolsistas, desde que a bolsa seja acima de um salário mínimo, pessoas sem renda. Neste caso das pessoas sem renda, devem ser todas as pessoas com idade superior a 18 anos, residentes na casa e desempregadas, estudantes ou que não trabalham fora, as quais deverão apresentar a comprovação de ser pessoas sem renda. Prosseguindo nas situações de ocupação, trabalho e emprego que constam no anexo 1, rendimentos de aluguel ou arrendamentos de móveis e imóveis urbanos e ou rurais, recebimento de pensão alimentícia. Lembre-se disso. Verifique no anexo 1 do edital em qual situação cada membro da sua família maior de 18 anos se enquadra e envie a documentação referente à condição de trabalho de cada um deles. Documentos complementares. Atenção! A ausência de documentos complementares não gera indeferimento da inscrição, mas o estudante deixará de pontuar no referido item para cálculo do Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica, IVS. Quais itens serão analisados com os documentos complementares? Origem escolar,
isto é, se estudou em escola pública ou particular com bolsa integral. Tipo de moradia: aluguel, financiamento, casa própria, equitada ou cedida em situação irregular, ou morador de comunidade indígena ou quilombola. Saúde: familiares com diagnóstico de doença grave ou crônica, transtorno mental e ou pessoa com deficiência. Participação em programas sociais: Bolsa Família, Família Paranaense ou de programas municipais de transferência de renda. Atenção! Para cada item da documentação complementar, deve ser apresentado um tipo de documento. Verifique também no anexo 1 do edital. Caso não possua algum documento, quer seja obrigatório, quer seja complementar, faça uma declaração explicando a situação, utilizando o modelo 1 do edital, cujo título é Declaração para diversas situações. Onde e como faço a inscrição? Sistema para inscrição: SIGAE, Sistema de Gerenciamento da Assistência Estudantil, podendo ser acessado pelo site sigae.ifpr.edu.br. Tutorial para cadastro no SIGAE. O link está a seguir. Tutorial para inscrição no edital e submissão de documentos. O link está a seguir. Quais são as datas mais importantes que eu devo saber? A inscrição será das 8 horas da manhã do dia 7 de junho de 2021 às 12 horas de 30 de junho de 2021. A publicação da lista de inscritos será a 30 de junho de 2021. Recurso à lista de inscritos será 30 de junho de 2021 a 2 de julho de 2021. Análise socioeconômica será feita de 30 de junho de 2021 a 14 de julho de 2021. A publicação de lista de estudantes com documentos pendentes será em 14 de julho de 2021. A submissão de documentos pendentes no SIGAE será de 15 de julho de 2021 a 19 de julho de 2021. A análise de documentos pendentes será de 19 de julho de 2021 a 29 de julho de 2021. O resultado preliminar sairá no dia 29 de julho de 2021. O recurso contra o resultado preliminar poderá ser feito entre os dias 29 de julho de 2021 a 2 de agosto de 2021. O resultado final sairá no dia 13 de agosto de 2021. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a CEPAI pelo e-mail sessão.pedagogica.londrina@ifpr.edu.br. Lembre-se de não colocar acento em nenhuma das palavras. Não deixe a sua inscrição para os últimos dias. O sistema costuma ficar sobrecarregado. Estamos à disposição para atendê-los. Um abraço, equipe CEPAI.